Bárbara, eu tenho 29 anos, faço 30 daqui 2 dias. Sou formada aqui na ECA em Publicidade e Propaganda e faço mestrado agora aqui também em Comunicação. Eu sempre tive uma infância bastante lúdica, assim, sabe? Eu acho que os meus pais sempre me deixaram muito livre, assim, eles também brincaram muito com a gente. Eu adorava brincar de professora, de dar aula, adorava fazer coisas desse gênero, então hoje em dia, resgatando a minha memória de infância, eu percebo muito essa conexão do caminho que me trouxe para querer dar aula e querer, enfim, trilhar os caminhos da universidade, assim. Cara, eu sempre fui comunicativa, desde muito cedo, assim, então essa coisa de... Eu sempre fui muito extrovertida, todo mundo... Eu tive professores ao longo mesmo, desde pequenininha, assim, que já me falavam, acho que o recurso mais fácil era falar, você vai ser jornalista, eu brincava também... Só que eu brincava também, uma das coisas que eu lembro que eu gostava de brincar era de propaganda mesmo, então eu ficava com uma amiguinha minha, a gente ficava fingindo, oi, esse é o Mate Leão, e aí a gente ficava interpretando propagandas. Acho que da família, assim, no final, todo mundo... Acho que eu conversei muito com meu pai nesse final de processo, mas eu acho que, no geral, mesmo... Acho que meus pais foram os principais, assim, que me ajudaram ao longo desse tempo todo, me permitiram também exercer esse meu lado mais comunicativo e estimulando, assim. E alguns professores que falavam também, você se dá bem com isso, você devia fazer alguma coisa por ali e tal. Assim que eu cheguei, acho que chegar aqui e a galera tá toda recebendo os bichos, assim, esse momento é muito incrível. E todo mundo te pintando e essa felicidade, você fala, nossa, acho que isso pra mim representou muito. A minha primeira impressão foi muito aqui se construiu depois, que é um lugar de extrema vivência. Não é sobre você vir e fazer a faculdade e ficar 4 horas sentado na carteira, é você experimentar a USP, assim. Acho que de cara já traz isso, assim. Então... eu acho que eu fui bastante intensa. Tem gente que teve mais, alguns memórias ecanas que foram mais ainda intensas do que eu, mas eu tentei experimentar um pouco de tudo que tinha, assim, porque realmente eu quis... isso, é um momento que você tem pra, de fato, conhecer e se conhecer muito, assim. Acho que a USP dá essa chance que poucas pessoas têm pra se conhecer. Então, no primeiro semestre, né, eu prestei o processo seletivo da Júnior e aí eu passei como presidente. Fui a primeira presidente mulher da instituição. E aí então assim, logo de cara eu passei meu primeiro ano de ECA, foi muito intenso, porque a ECA Júnior é uma experiência bastante de dedicação, de você se doar para aquilo, assim, e aí eu também me dei ainda mais, então aí eu fui da USP Júnior, na época, fui da FEGESP, que é a Federação das Empresas Júniores do Estado de São Paulo, então eu fiz tudo que tinha direito no movimento Empresa Júnior, assim, e ao mesmo tempo, no primeiro semestre, na verdade, eu já fui da Batereca, entrei na Batereca e entrei no handball. Então, foram as minhas 2 instituições também de carinho e amor que eu continuei. E aí, ao longo da vida ecana, foram, acho que essas 3 principais, assim, depois que eu saí da Júnior. Aí eu continuei mais dedicada à Batereca, que eu fiquei mais intensa por um tempo, depois saí, e aí continuei no handball até o último Juca que eu tinha direito. E acho que isso. E aí, isso durante, né? E aí me abriu também possibilidades, acho que quando beleza, terminei, entreguei, e aí um ano depois uma das minhas professoras lembrava de mim da época da Júnior e me chamou pra ser banca de um Projex. E aí quando eu entrei aqui de volta, assim, tava dentro do busão, eu falei, nossa, cara, eu tenho que voltar pra cá, assim, preciso fazer alguma coisa aqui. Aí, enfim, muito conectada com o ambiente. E aí eu pedi pra ela pra dar aula com ela voluntariamente e ela me deixou. E aí eu comecei a trilhar o caminho do mestrado e ir mais pro lado de dar aulas. Nossa, gente. Agora é a hora da caixa. Minha memória favorita...
Eu trouxe muitas coisas aqui, mas muito mais como, de fato, assim, resgatar essas lembranças e a importância de tudo que eu vivi na ECA. Assim. Acho que a primeira delas é a minha camiseta do handball. O handball ecano, acho que eu escolheria a camiseta porque foi a instituição com quem eu mais fiquei, assim, durante todos os meus anos. E hoje em dia eu vejo o quanto que ele me ensinou, assim. Talvez na época eu não percebesse o quanto que tanto a parte de insegurança e de não me sentir bem em muitos momentos na quadra, e o desespero e a ansiedade e não acreditar em mim mesma e ao mesmo tempo acreditar muito no time. Então acho que me ensinou muito por esse lado, assim. A segunda memória, que eu acho que é meio que uma mistura de várias, é a ECA Júnior. Então eu trouxe aqui o meu cartão de aniversário, que na época cada pessoa tinha que fazer um cartão. Esse eu ganhei da Alê, que é uma amiga minha até hoje. E, enfim, uma faixa de presidente. E, enfim, acho que a Júnior, ela traz muitas memórias. Calma. Ela traz muitas memórias, porque é um lugar onde também se fazem muitas, né? Se constroem muitas memórias. Então tem o cartão, tem as fotos que a gente vai fazendo. Então é uma instituição com memória institucional e que aí isso ajuda a gente também a lembrar com carinho das coisas. Aí, enfim, minha foto de processo seletivo, eu usava muito essas trancinhas, nossa, porque eu ainda tinha vergonha do meu cabelo, então eu usava trancinha. E aí eu fui me empoderando também, cabelo, cachos fortes. E aí, então isso é bem legal, assim, também, porque eu acho que a Júnior me traz tudo isso. Tem mais uma que eu acho que é legal de trazer, que é o cartão, que é amor. Eu sou casada com um ecano. Enfim, eu acho que é legal porque o Jean fez parte. A gente ficou numa Abril pros Bichos no segundo ano, meu segundo ano. E depois disso a gente ficou juntos até hoje. Então fazemos 9 anos esse ano. Casei ano passado com o Janerson. A batereca foi no meu casamento. O meu pai fez uma surpresa e chamou a batereca. Então, enfim, até isso também foi uma miscelânea de coisas. Assim, acho que o Jean fez muito parte. A gente se construiu muito como indivíduos e se ajudou muito também nessa formação, porque acho que a USP forma muito, né? Então a gente também soube se entender e conversando e aos poucos ir formando um casal. E temos agora já quase 10 anos de história. Acho que no geral o que eu aprendi muito na USP foi autonomia. A USP me ensinou a pensar. Acho que hoje em dia eu vejo é um grande de um legado, assim, que não é só sobre reproduzir o que o outro faz ou ter que seguir uma regra e achar que é desse jeito, e sim questionar. E por mais que às vezes é capenga o jeito como a gente aprende, no final do dia o residual é extremamente positivo e rico, assim, não só para mercado, mas como pessoa, assim. É isso. Hoje em dia agora eu faço 30 anos e aí eu coloquei numa lista as pessoas com quem eu gostaria de celebrar, e todas elas, com exceção da minha família e de alguns poucos amigos, todas elas são da USP. Então ela cria de fato essa conexão que você aprende a pensar com essas pessoas, você aprende a questionar com essas pessoas. Acho que tem instituições aqui dentro que fazem isso até mais das que eu fiz parte, e cada vez mais, assim. Então, acho que isso não pode se perder numa instituição acadêmica. Assim que eu saí da Júnior, na verdade, eu comecei a trabalhar com o Nassar, na Aberge, e fiquei um tempo lá. Depois, aí eu entendi que, na verdade, eu queria experimentar um pouco mais de publicidade mesmo, dentro da minha área, e aí eu entrei. Meu primeiro estágio foi na Thompson também. Então, meu primeiro ano foi lá, ainda estava no terceiro ano de faculdade e fazia estágio. Já foi bem louco, né? Porque é sempre difícil conciliar as duas coisas, mas é normal, então bora. E depois eu fui para outras duas agências, trabalhei em outras duas agências, que foi a Anel Gama e a DPZ, que também foram escolas, e até hoje eu sou conectada com as pessoas que me ensinaram muito lá. E aí, 4 anos atrás, eu voltei para Thompson como gerente, e tô lá desde então.
Então, a Thomson, na verdade, fez muito parte da minha carreira de publicitária mesmo, assim, sou planejamento estratégico dentro da agência. E aí, 2 anos... E aí, na verdade, quando a minha professora me chamou para fazer as aulas aqui, quando eu me voluntariei com ela, eu já estava na Thomson. E então já era um exercício bastante exaustivo e cansativo de fazer a conciliação de dar aula e ao mesmo tempo trabalhar. Então eu dava aula de segunda-feira de manhã e de noite, e aí durante a tarde eu corria para Thompson, resolvia um monte de coisa, voltava para cá. E isso no 2015 e 2016. E aí em 2017, quando eu entrei no mestrado, foi meu primeiro ano de mestrado, daí a gente fez um esquema para que eu ficasse aqui durante a segunda-feira e aí eu compensava todos os horários também. Eu sempre falo que, na verdade, eu também construí esse espaço dentro da própria Thomson com o meu trabalho, então depois de muito tempo eu consegui ter essas negociações para a gente poder chegar num modelo bom. E é bastante cansativo, mas tudo me reenergiza, assim. Então, eu estar aqui nas segundas-feiras com os meus alunos era muito gostoso. Esse ano eu não estou dando aula, mas eu lembro no ano passado que mesmo eu lembro de fazer esse exercício de 10, 11 horas da noite na segunda-feira, voltar para casa morta, mas muito feliz, assim, porque era um momento muito legal e gostoso. E eles eram totalmente meus cobaias de muitas práticas, então eu fazia várias coisas com eles diferentes, assim, tentava fazer umas coisas loucas na sala, sentar em roda, conversar. Então, me era muito gratificante. E aí então eu conseguia fazer esse balanço entre as duas coisas e eu acho que um alimentava o outro. A Thomson foi também extremamente aberta para receber os projetos da ECA, então todos os anos a gente fazia alguma atividade na própria Thomson e eu levava os alunos para lá, então a gente ficava juntos, ou eu chamava outros profissionais que trabalham comigo para também ajudá-los e dar aula para eles. Então essa troca foi muito rica e é muito o que eu acredito que a universidade deveria ter, assim, a troca na graduação entre o mercado e a academia. Então eu tentei trazer um pouquinho disso para a realidade, já que eu estava numa agência tão grande, tão profissional, então tentar fazer essa mescla e acho que foi ficando legal para os dois lados. Eu acho que o que mais mudou foi o quem entra aqui. E eu considero que mudou para o lado positivo da coisa, assim. Acho que primeiro, acho que a internet fez bastante isso. Eu sempre falo do advento da internet como uma coisa... Meus alunos sempre davam risada, mas é verdade, assim, porque muda muito a forma também como se tem a informação. Então eu acho que primeiro que isso trouxe uma maior democratização, assim, trouxe uma democratização para a ECA, de não ter só um modelo, só um jeitinho, você é daquele jeito e naquele estilo de gente. E eu acredito muito que hoje o aluno que entra aqui, ele tá um pouco mais consciente já. Eu lembro que na minha época, talvez, a gente demorava um pouco mais para ter opiniões próprias. Tem o ônus e o bônus disso, é claro, quando um novinho tem opinião, é claro que às vezes ela pode não estar certa ou tão bem informada, mas pelo menos existe uma informação que já chegou. E eu acho isso muito rico, assim, acho que eu sinto hoje nas conversas que eu tinha e mesmo com as pessoas que eu continuo tendo contato aqui dentro, são pessoas já com cabeças menos preconceituosas, mais empoderadas, mais conscientes ou no mínimo mais humildes, assim. Eu lembro que eu tinha alunos que falavam, até meninos, alunos homens que falavam, eu não sabia o que era ser feminista e hoje em dia eu chego aqui e aí todas as minhas amigas em volta de mim me ensinam isso no cotidiano. Então eu fico muito feliz porque eu acho que eu consigo reconhecer pessoas que trazem essa força e que potencializam os movimentos que já existiam e criam novos, assim. Então eu acho que essa cabeça mais crítica é muito rica e acho que foi a maior mudança que eu vejo daquela época para essa época. Então eu acho que atitudes corajosas dos alunos de mudar certos padrões que existiam e de questionar isso e falar, não, isso daqui não tem mais a ver com a realidade do agora, e mesmo que seja uma tradição legal, que bonito, parabéns pela tradição, vamos mantê-la
como memória, mas vamos mudar as nossas atitudes se a gente quer que também o futuro seja diferente para quem vem. Então, acho que o que mais mudou foi isso. Xesteca. Disco voador. Prainha. Amigos. Shot do pirata. Shot do pirata? Qual que é o shot do pirata? Acho que não é da minha época, gente. Não? Shot do pirata. Não é da minha época. Shot do pirata? Desculpa, calma. Shot do pirata. Como é que é? Conhaque, Groselha. Conhaque groselha. com groselha. Bem docinho. E vai ter um jeito de fazer, assim, Só conhaque, groselha. Só mistura os dois. Que eu descobri esses dias atrás que porradinha ainda se mantém na quinta igreja do Mantém, handball. mantém. Foi a gente que inventou também, a porradinha. Não, então, o que eu falo? Edição Pode falar que corta não conhece, aqui. não tem problema, não tem problema. Shot do pirata, então, não conheço. Quero experimentar.